Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. Bom dia, vamos dar início a mais um podcast, mais um Grãocast. Hoje recebendo aqui Augusto Azevedo. Olha, eu tô quase para trocar o nome dele. É tanta personalidade junta que eu quase troquei o nome aqui. Augusto Azevedo, seja bem-vindo, Augusto. Muito obrigado. Um enorme prazer estar aqui conversando com vocês, podendo falar um pouquinho sobre algumas ideias, algumas questões que são importantes para a gente na nossa sobrevivência, né? Digo que a gente nem vive, a gente sobrevive nesse meio todo, né? Maravilha. Queria falar que o Augusto foi meu professor. Uma vez fui fazer uma pós-graduação na FAMERP, uma pós-graduação de gestão ambiental. Cheguei lá, o Augusto, que já tinha sido meu colega na Secretaria de Saúde, era um dos professores. E aí eu tive que responder, presente, professor. E o Augusto não é arquiteto. Qual que é a sua formação, Augusto? Então, eu sou biólogo, né, de formação básica. Fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Carlos. Tem um programa lá chamado Engenharia Urbana, que foi o primeiro programa no Brasil para tentar entender essa engrenagem das cidades e o que afeta elas, né? Por um tempo, inclusive, os professores lá tiveram a sugestão de mudar para gestão de cidades, mas acabaram deixando engenharia urbana porque para eles fazia mais sentido. E aí tive a oportunidade nesse doutorado, inclusive, fazer uma parte dele em Barcelona. Olha, morei 5 meses em Barcelona, foi uma experiência fantástica. Delícia. Ô Augusto, eu vou começar com a pergunta tradicional aqui. Você acredita que o ambiente influencia nas nossas vidas? Eu não só acredito, como tenho total certeza disso, né? Assim, o meio influencia e muito em tudo que a gente vive, né? Só que eu costumo trabalhar muito, né? E isso desenvolvi dando aula, mostrando para as pessoas que o meio não necessariamente é o mesmo. E aí é que está a grande questão, né? Quando a gente fala de meio ambiente, todo mundo sempre se remete, né, a árvores, a floresta amazônica, alguém nadando no rio, andando de canoinha no rio, né? Isso é muito comum. Só que aqui a gente está no meio ambiente, né? Então o conceito de meio ambiente ele não é aplicado ao ambiente natural, que é o que fizeram por muitos anos a gente acreditar que era assim. Então muita gente ouve meio ambiente e fala, olha, meio ambiente é a Amazônia, é o Pantanal, né? A gente está no meio ambiente. Se a gente parar aqui... Eu vou defender o meio ambiente, vou defender o problema dos outros. Né? Como se estivesse muito distante dela, né? Então, quando a gente olha um escritório, quando a gente olha uma empresa, quando a gente olha uma escola... Então, tudo que nos cerca, né? Por definição, inclusive, né? Por ser biólogo, talvez facilite essa visão um pouquinho melhor para mim. Então, assim, a definição de meio ambiente é a interação do que existe vida e o que não existe vida. Então, se eu estou num escritório, por exemplo, eu tenho fatores que têm vida, né? Nós, seres humanos, as bactérias, vírus, enfim, né? Tudo que está ali envolvido. E a gente tem fatores que não têm vida e que influenciam. Iluminação, temperatura, entre outros. Então, quando você olha assim para o meio ambiente, você vê que existe uma relação e ela determina. Se eu estiver num ambiente de trabalho, tiver muito calor, óbvio que eu não vou render igual se eu estiver numa temperatura agradável. Então, escuro, respondendo a sua pergunta, com ruído, né? Para mim é totalmente tá intrinsecamente relacionado, né? Não Perguntamos para uma pessoa com muito conhecimento. Sim. Então, essa questão de que o meio, de fato, molda o que a gente é, né? E é por isso que a gente tem essa diversidade cultural no Brasil. O Brasil é o maior exemplo disso, né? E, na verdade, outros países grandes você consegue observar isso. Se você pegar Estados Unidos, China, Rússia, são países que têm uma dimensão territorial muito grande, né? E como a gente costuma falar no Brasil, nós temos vários Brasis, né? Sim. Então, eu, pela minha profissão e como eu atuo hoje, eu, graças a Deus, conheço as 5 regiões do país. E é uma diversidade cultural tão grande e você vê de fato que o meio muda o comportamento das pessoas. Então, se você vai para o extremo sul, né, Pelotas, você tem um comportamento das pessoas em relação a onde elas vivem, o que elas fazem, completamente diferente, por exemplo, de Roraima, que tem uma outra característica, tem uma outra situação, enfim.
né? Então isso de fato interfere, não só na vida, mas no comportamento das pessoas. E é muito legal, assim, você ver, e eu me choco muitas vezes com o comportamento das pessoas, né? A gente às vezes aqui tá em Rio Preto, tá lá 20 graus, pessoal com frio. Você fala, não é possível, né? 20 graus. Aí você chega lá em Pelotas, tá 12, o pessoal andando de short, tênis, camiseta e tá tudo bem. Então esse é um exemplo bem simples, mas de como isso interfere, né, na nossa relação. Exato. Augusto, a gente até havia comentado que você assistiu um episódio nosso com o professor Nelson Falsarella, Sim. o médico Nelson Falsarella, Sim. e a gente falou um pouco, seguindo a estrutura do livro Sapiens, do princípio da vida urbana, né? Quando a humanidade deixou a vida nômade, descobriu a agricultura e começou a se fixar e começou a formar cidades. Naquela época dos primeiros aglomerados, das primeiras cidades, resíduo, poluição da água, do ar, não era um problema. Hoje é. Sim, né? Eu tive a oportunidade no mestrado e doutorado de discutir exatamente isso, né? A escola onde eu fiz lá, a universidade onde eu fiz, graças a Deus me proporcionou essa visão, né? De entender como é que a evolução humana, junto com o conceito de ocupação de território, né, interferiu e trouxe problemas no nosso meio ambiente, de várias formas, né? Então, a gente tem, depois da década de 70, um aumento exponencial da população e, como consequência, formação de cidades, aumento da produção alimentar, né? E uma corrida espacial que acaba refletindo. Uma concentração urbana muito densa, isso, né? E aí, nesse meio desse crescimento exponencial, nós temos uma inversão, né? Onde as pessoas saíram do campo e vieram para a cidade. Isso tudo fruto de uma expansão tecnológica muito grande. Grande parte do que a gente consome hoje, na verdade, é fruto, por exemplo, de uma Guerra Fria, de uma expansão territorial que a gente discute até hoje, né? Ah, vamos para a Lua, vamos para Marte. Para isso a gente tem que desenvolver tecnologia. É por isso que a gente tem celular, é por isso que a gente tem micro-ondas, né? É por isso que a gente hoje põe placa fotovoltaica, que a gente acha que é a última moda. Placa fotovoltaica existe desde o final da década de 60. Né? Então, são tecnologias que tiveram que ser absorvidas pela gente, né? Eu costumo dar um exemplo muito claro disso, né? No consumo de alimentos. Hoje, para nós, é comum chegar no mercado, pegar lá uma caixinha de leite e levar para casa. E aí alguém me pergunta, então, nossa, o leite não tem um processo super... Tá, se a gente voltar lá atrás, né? Como é que alguém ia lá e comprava leite? Ia lá, passava lá o leiteiro, deixava a garrafinha. Algo você não acha que não tem que evoluir? Não, eu acho que tem. Só que tem algumas questões que a gente precisa pensar. Como é que um litro de leite dura 2, 3 meses? Por maior que o processo seja tecnológico, existe alguma coisa aí que começa a nos despertar perguntas, né? E isso gira, né, em torno dessa questão, né? A gente vem trabalhando muito, aliás, sendo trabalhado, né? Para que, a gente tem que estar sempre disponível. A gente tem que estar sempre online, né? Que é o termo que se usa hoje. Antigamente, assim, não, nós somos pau para toda obra. Nós vamos trabalhar sempre, vamos estar sempre atento ali, porque é a nossa oportunidade. E a gente foi, ao longo dos anos, sendo condicionado para isso. Então, se a gente vê lá, tem gente hoje que vê o WhatsApp, tem lá mensagenzinha, não consegue ficar, porque tem que responder, né? Tem que zerar aquilo ali, porque senão parece que tem algo pendente. E isso vai exatamente... O senso de urgência, né? De imediatismo das coisas, preciso resolver logo. E aí a gente começa a se perguntar, né? Por que a gente não pode dar uma pausa? Por que a gente não pode respeitar a nossa limitação, nosso tempo, para entender tudo isso, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de sustentabilidade, é exatamente sobre isso. A gente tem que ter o equilíbrio das coisas. O conceito de sustentabilidade, que é discutido, né? A gente acha que sustentabilidade veio lá da Rio 92. Não é, né? Quando eu no doutorado tive a oportunidade de estudar o histórico do conceito de sustentabilidade. Ela vem lá da Grécia Antiga, antes de Cristo, né? Já se discutia isso para que a gente, enquanto
organização civil de pessoas entendessem que tudo tem que ter um equilíbrio. Então, tem muita gente que confunde sustentabilidade em só plantar árvore. E olha, não sou contra plantar árvore, pelo amor de Deus. Mas não é só isso. Né? O conceito é mais amplo e mais profundo, né? E aí tira o foco. Ou até mais simples até, né? E aí eu acho que a grande sacada é entender que o foco da sustentabilidade não é, por exemplo, a flora, que é o que todo mundo dá foco. Quando a gente fala de sustentabilidade, o foco é o indivíduo. Independente, né, do que cerca ele. Então, tudo que cerca ele tem que estar em equilíbrio. Então, repete isso. Isso é um conceito fantástico e um conceito primordial para a gente levar o bate-papo. Qual que é o centro do conceito de sustentabilidade? O centro do conceito de sustentabilidade é o indivíduo. A gente não pode deixar de lado e falar, não, nós vamos preservar a floresta. A gente tem que preservar a floresta? Sim, devemos. Mas e o indivíduo? Qual a importância dele nesse papel? O que ele vai sofrer com isso? Então se a gente vai preservar a floresta, a gente também tem que preservar os rios, tem que preservar... Então é um conjunto de fatores para que ele viva em equilíbrio. Porque é ótimo eu preservar a floresta, mas se eu não tiver alimento? Se eu não tiver onde morar? E se eu não tiver acesso à informação? Então isso tem que viver de forma harmoniosa, né? Augusto, o que eu estou entendendo na tua fala é que a gente vive com conceitos meio que distorcidos. A gente tem ótimos temas para ser discutidos, mas o conceito daquele tema não é bem o que é colocado, não é? Existem uns preconceitos, né, na cabeça das pessoas. Assim, eu acho que não é nem uma questão pejorativa, né? Eu acho que são questões de interpretação. Entendo que em algum determinado momento tivemos que falar, olha, é importante preservar, por exemplo, os oceanos. Então a gente teve vários movimentos lá na década de 90, por exemplo, pensando em preservar os oceanos, os animais, e tudo bem. E a gente tem, sim, e não é, de maneira alguma quero dizer que isso é inválido, não é isso. Aí daqui a pouco a gente tem um outro movimento, olha, precisamos preservar a vegetação. Também acho válido. Só que aí a gente começa, e aqui onde eu moro? Nós vamos preservar aqui onde eu moro? Né? Vamos situar aqui na nossa cidade. Eu tenho lá uma árvore na frente da minha casa. Vou olhar para ela e falar, nossa, que maravilhosa essa árvore. Ou eu vou reclamar, puxa, tem que varrer a calçada. Tem que limpar, porque senão vai entupir o bueiro, vai dar problema, vai entupir a calha. A árvore do vizinho tá vindo as folhas para cá. Então a gente começa a repensar, né? Que assim, o meio ambiente é muito bom, parece que longe da gente, não aqui do lado. É muito bom pro vizinho resolver, né? É a mesma coisa. Eu não quero jardim na minha casa, eu quero colocar piso em tudo para não ter o trabalho de ficar aguando planta. Eu não tenho tempo. Eu sou o primeiro a falar que a Amazônia é bacana. Adoro verde, natureza, paz. Exatamente. E aí vem a questão do equilíbrio, né? Eu não tenho tempo. Essa fala nos remete muito a isso que eu estava discutindo aqui inicialmente, né? Por que eu não tenho tempo? Poxa, será que eu não posso abdicar de um tempo no meu dia, né, ou me organizar melhor para dizer, olha, eu posso ter um espaço verde e vou cuidar dele. Agora, né, nós estamos na época de seca, poxa, eu vou gastar ali 20 minutos do meu dia para cuidar desse espaço que é meu, que vai me trazer conforto térmico, que vai me ajudar no dia a dia aqui da minha casa. Né? Estou investindo o meu tempo nisso. Então, e nos tempos atuais está muito em moda isso, né? Todo mundo virou investidor. Parece que o brasileiro descobriu investimento na vida, né? Fala, nossa, o pessoal já investia, a gente não investe. Quanta gente investe em nós mesmos? Porque aí fica essa questão, né? E assim, não sou desapegado ao dinheiro, não é isso, mas é só a gente refletir um pouco. Como é que a gente vai investir o nosso tempo? Fazer a gestão disso. Ou será que eu vou almoçar todo dia, eu tenho que estar com o celular ali, atendendo quem me ligar a qualquer momento e tal? Então, são questões que a gente precisa discutir, e eu digo sempre muito isso, né? O conceito de sustentabilidade ele é muito discutido no macro. E a minha pergunta é sempre, quando é que eu vou discutir no micro? Aqui, dentro da minha casa, dentro do meu espaço de trabalho. Perfeito, você está falando. Porque muitas pessoas, não tem tempo para fazer atividade física, eu não tenho tempo para almoçar e come qualquer coisa. Tudo é a desculpa de não tenho tempo, né? Não tenho tempo, tô correndo, isso e aquilo.
Aí fala assim, o poder público não me oferece coleta seletiva. Então, lá tem uma legislação que fala que você tem que fazer coleta seletiva. É obrigação sua também. Mas aí é difícil, né? Tem que ficar separando as coisas e tal. É difícil. Augusto, eu até fiz uma brincadeira recentemente no meu Instagram. E assim, a gente vai em várias palestras, né? E umas a gente acha super interessante, outras a gente sai de lá revigorado, né? E outras a gente fala, nossa. Eu vim aqui para escutar isso, né? Vim investir meu tempo. Hoje tá na moda, eu até fiz essa brincadeira, hoje tá na moda falar que se planta tâmaras, porque quem planta tâmara planta para as gerações futuras, porque quem planta tâmara não vai colher, quem vai colher são os filhos, os netos. É altruísta, né? Nossa, vou deixar uma herança ambiental para minha geração. Nossa, eu vou plantar tâmara. Tá? Aí o cara não tem a capacidade de olhar o cesto de lixo dele, o que ele está colocando no lixo, né? Então aí ele pega a latinha de cerveja que ele acabou de tomar, enfia junto os guardanapos, o resto do bolo, tudo... mas ele planta tâmaras. Não, é muito engraçado isso, né? A gente fala muito eu falo muito isso, conversei já muito isso com meus filhos, converso nas aulas que eu dei, já falei muito isso, né? É muito engraçado, assim, a gente tá lá na época de 1985, 87, né? Tinha os aniversários. Aniversário antigamente, tinha aquela mesa, era o bolinho simples, né? Os docinhos que a mãe passou a tarde inteira fazendo, colocava lá. Rolando os brigadeiros. Isso, né? Aí o enfeitinho tinha um enfeitinho que você colocava nas garrafas de refrigerante, ou de 1 litro, ou de pequenininho, que a gente chama de KS, né? Então aquilo ali era a decoração da mesa. Né? Meu pai tinha vários engradados guardados para poder comprar, porque não existia descartável, né? Era um negócio maluco. E aí vem a tal da garrafa PET. E aí, se vocês buscarem no YouTube propaganda de refrigerante, final dos anos 90, ali 89, 90, tá assim, né? Tem uma pessoa assim, uma atriz de novela famosa da época, aí chega um outro ator dizendo, olha, vamos numa festa, e ele chega com a garrafa de refrigerante descartável. E ela, nossa, você trouxe um refrigerante descartável pra gente levar. Era um negócio maluco, assim, né? Alguém falava, nossa, você comprou um refrigerante descartável, nossa senhora, né? Porque era um negócio diferente. Aí a gente pula lá 10 anos. Ninguém mais tem, né? 2000, não existe mais garrafa, vasilhame, nada. Todo mundo no descartável. E agora, 2023, a moda é comprar retornável. Voltamos pro retornável. E é muito engraçado isso. Você chega no mercado, tem aquela prateleira cheia de garrafas, pessoal trocando de novo. Então, assim, não existe milagre, né? Se as pessoas não... é um exercício simples que a gente pode fazer no mercado. Eu, por questões até de ética comigo mesmo, né? No meu carro tem minhas sacolas para fazer compra no mercado. Então, eu levo, né? E faço. Isso é um costume meu, né? E aí, quando você chega no mercado e você fala que você tem sacola, a pessoa fica te olhando com uma cara, fala, nossa, você não vai levar para pôr no lixinho? Você vai fazer o que com o seu lixinho em casa? E aí, isso passa também pelo que a gente escolhe de comprar no mercado, né? Quantidade de embalagem de cada coisa. Eu vou comprar, você pega lá o que é descartável e tal, tá bom. Mas e aí, se eu comprar esse retornável que eu posso usar de alguma outra forma, ou que ele pode ser melhor aproveitado? Né? Então a consciência ambiental está até na tua compra. Sim, por que não? Né? Augusto, e aí a gente está falando de conceito, não sei nem se eu deveria entrar nisso, né? Porque o nosso tempo é limitado, né? Mas a gente está falando de conceitos que muitas vezes estão deturpados por aí. E um tal de ESG que está no... todo mundo ouve falar, o que você pensa a respeito? Olha, se a gente for pensar na sigla mesmo ESG, ela é uma sigla maravilhosa e ela faz, né? Isso tem um conceito de sustentabilidade que o pessoal chamava antigamente de triple bottom, né? 3 pilares, como vocês quiserem, né? Mas isso surge lá com o Clube de Roma, que era um conjunto de cientistas em Roma que começaram a discutir como é que o ser humano ia sobreviver em forma de equilíbrio. Tá? Então o ESG nada mais é do que transferir esse triple bottom, né, para esse conceito de... Nada de novo. Nada de novo, né? Que é meio ambiente,
a parte social, e nas empresas, né, a parte de governança. Então como é que eu me equilibro em relação ao meio ambiente, a parte social e a minha responsabilidade com o dinheiro que eu ganho, que administro. Então, assim, como conceito, ele é maravilhoso. O que acontece na maioria das vezes é que não tem ninguém para regular e dizer, olha, em algum momento você está fazendo só o que é sua obrigação. E esse que é a minha grande crítica, né? Fazer o que é a sua obrigação... Você não está fazendo nada demais, né? Você não está fazendo nada de relevância. Vou dar um exemplo, né? Você tem lá um grupo de colaboradores. Aí o pessoal faz no SG, olha, estou pagando salários em dia. Qual que é a sua contribuição para aquele grupo de colaboradores que estão ali? Ah, eu pago o PLR, que ele poderia ser optativo. Tá. Ah, não, olha, eu faço festa de confraternização, eu dou valorização para os meus funcionários, eu tenho um plano de carreiras aqui dentro da minha empresa, sem ninguém exigir. Poxa, legal. Eu tenho um plano de os meus estagiários terem a oportunidade de se efetivar. Isso, de fato, é uma contribuição, né? Eu me preocupo com os filhos deles, então eu exijo que eles mantenham os filhos matriculados, porque não é uma exigência do empregador ter esse tipo de responsabilidade. Aí, tudo bem, né? A mesma questão na governança. Ah, eu pago os meus impostos. É básico, né? Se não pagar imposto, tem alguma coisa errada. Né? Fica travado. Exatamente. Então, assim, não é isso. Olha, eu me comprometo a não pagar nenhum tipo de vantagem para ter um contrato. Eu vou tratar de forma transparente com os meus clientes. Vou mostrar de fato o que eu sou. Então, aí sim. Vou ter uma postura ética no mercado. Não vou ter uma postura ética com meus colaboradores. Isso, eu vou tratar as questões de meio ambiente aqui como elas devem ser tratadas. Né? Ah, não é só plantar árvore, eu tenho que cuidar do meu resíduo, eu tenho que cuidar da qualidade da água. Tâmara. Pode ser uma tâmara, né? Mas assim, de que seja isso de forma com um conceito de mudança, né? Então a ESG é uma ferramenta desde que ela seja bem utilizada. Perfeito. Né? Então essa é a minha visão sobre a ESG. Augusto, eu comecei a conversa aqui voltando lá no Nelson Falsarella, no começo da humanidade, no começo da formação das cidades. Como que está hoje a questão de resíduos sólidos, tratamento de esgoto nas cidades? Como que está a legislação e como que está o enfrentamento das cidades, o posicionamento das cidades frente à legislação e frente ao ambiente? A gente tem, assim, o Brasil tem uma legislação, quando a gente olha do ponto de vista de saneamento, muito nova, né? E que demorou muito tempo para ser regulamentada. Só que alguns pontos ainda estão soltos, né? Então, como a cultura brasileira, né? A gente sempre deixa para o último lugar, né? Para o último ponto que a gente consegue, para o último instante. E ainda tenta dar uma empurradinha, né? Para ver se vai, né? Mas o que a gente percebe hoje é que os fatores de saneamento estão cada vez mais se refletindo nas cidades. Então, se a gente pegar aí nos últimos 5, 6 anos, né? A gente tem todo ano, em janeiro, pauta dos jornais, inundação nas cidades de médio porte. Comum isso, né? Não é milagre, né? Aliás, não é uma não catástrofe. Veio do nada, né? Nossa, do nada, né? Como Deus é ruim com a gente, chovendo tanto, né? Aí você pega o histórico de chuva, opa, tem fatores externos, climáticos, mas é tudo fruto da nossa ação. Então, assim, se as cidades não começarem a pensar na sua gestão de saneamento, de fato, nós vamos ter problemas. Né? Isso tem inter-relação com ocupação regular e irregular, uma ocupação de forma adequada, então ordenada. Né? A gente tem cidades no Brasil hoje que tem 80% das cidades são invasões, não tem regulamentação. Né? Então, quando a gente olha no saneamento, a gente teve um avanço muito grande em 2007 com o Brasil colocando uma lei sobre saneamento básico. Então, existe hoje, né, e depois foi reformulado aí recentemente, que é o marco regulamentador do saneamento básico. O que o marco regulatório, né, o que ele fala? Ele fala basicamente que para a gente ter saneamento, a gente tem que ter um tratamento de esgoto, tratamento de água, um manejo adequado de resíduos sólidos e uma drenagem urbana adequada. Né? E aí eu pergunto, nós temos saneamento básico no Brasil? Se a gente está tendo problema de enchente e inundação, não temos. Então, e é muito comum, né? E a gente estudou isso lá na escola. Ter saneamento tem coleta de esgoto e tem água em casa.
A gente passou nessa fase aí que tinha hipoclorito de sódio para colocar na água, para a gente não ter problemas. Não. A gente hoje está num outro nível de exigência. Onde as pessoas têm água tratada com cloro, com adição de flúor. A gente hoje discute muito, né, de que os municípios têm que fazer o tratamento do esgoto. Então não é só coletar. Né? Então... Eu queria até perguntar um negócio pro Augusto, que a gente como arquiteto, né? E a questão dos resíduos da construção civil? Você presta muito serviço para construtoras, né? Como é que está isso? Porque construção civil gera muito resíduo. Então, no último diagnóstico que teve do plano de resíduos no nacional, né? A atividade que mais gera resíduo dentro do Brasil é a construção civil. Mais que resíduo domiciliar. Se você pegar em peso e comparar o peso do resíduo domiciliar com o de construção civil, com qualquer outro, né? E aí eu não estou dizendo de periculosidade, estou dizendo de peso ou volume. É a construção civil. Ela gera mais, né? E aí a gente tem algumas discussões em relação a isso. Então, na construção civil, a gente gera muito resíduo. Isso está muito atrelado ao processo construtivo, à qualificação de mão de obra e à incorporação de novas tecnologias. Mesmo para o sistema que a gente tem hoje. Então, por exemplo, eu já acompanhei uma obra que tinha parede paginada. O que é parede paginada? Vem os tijolos lá, é só encaixar um no outro. Esqueceram de avisar o pedreiro. Aí chego na obra, tem 3 caçambas de tijolo quebrado. Mas por que o senhor tá fazendo isso? Ué, porque eu tenho que fazer a parede. Então, o senhor tá vendo esse mapinha aqui? Tá? Tava com o estagiário de engenharia. Não, mas... então, é que eu vi aqueles tijolinhos e achei que era para fazer jardim. Esqueceram de avisar ele. Ai, meu Deus. O processo é mais global, né? Mas ele tem que pegar todos os agentes do setor, né? E aí eu vejo, né, eu vejo a discussão, né? Vamos construir com EPS, vamos construir com wood frame, com isso. Temos mão de obra para isso. Então. Né? E aí e esse é o trabalho que eu faço, por exemplo, com obras, né? Com construção civil. Então, o que eu faço? Faço treinamento com o pessoal para eles entenderem que eles têm que racionalizar o resíduo que eles geram, porque isso tem impacto, inclusive, financeiro na obra. Hoje o pessoal trabalha, só um exemplo, né? Fazer revestimento de gesso. Hoje, nas obras de grande volume, não se faz mais reboco em área não molhada. Então, sala, quarto, é com o gesso aplicado diretamente, o gesso liso. Gesso liso que eles falam. O índice de geração de resíduo, se for bem administrado, é de 30%. Isso quer dizer, de 100 sacos de gesso que eu coloco lá, 30 vão sair como resíduo. É absurdo. Muito. É absurdo. Né? E aí você tem custo com caçamba, e aí esse material vai para onde? Então ele tem que ir para uma área específica, tem que ter uma destinação específica. E tem material que não tem reaproveitamento, né? Pois é, tem isso depende, André, da separação na fonte. Então se eu conseguir lá, né, naquele ambiente, separar o gesso do entulho, né, seja ele cerâmico ou de concreto, separar a madeira, eu consigo aproveitar grande parte disso. E essa é a vantagem em relação ao processo construtivo que a gente tem no Brasil. Então, por exemplo, o entulho de concreto ou entulho cerâmico, ele pode ser triturado e reutilizado como agregado. Sim. Não necessariamente estrutural, né? Porque a gente tem algumas restrições por questão de norma, mas ele pode ser utilizado para fazer um contrapiso, para fazer uma preservação de estrada rural, porque ele é um resíduo considerado não perigoso, né? Ele é um resíduo que chama-se inerte. Então a gente pode utilizar ele para uma série de coisas, né? E tem materiais mais perigosos nesse meio aí, não tem? Mais poluentes, mais... Pois é, no Brasil a gente teve a evolução em decorrência de uma norma, que é a norma de desempenho em construção civil, a 15575, a norma BNT, que veio exatamente trazer essa evolução. Então, nas obras de grande volume hoje, por conta dessa norma, não se utiliza mais tanto material perigoso. Que era o quê? Solventes, tintas. Então, esse material, ele foi drasticamente reduzido. Então, por isso que hoje a gente recebe janela já acabada, com pintura, as portas já vêm praticamente prontas, né? Só montar. Isso é fruto dessa evolução da construção civil. A gente já deu um passo. O que a gente precisa é melhorar. Então, qualificar a nossa mão de obra, entender que a geração de resíduo é prejudicial para todo mundo, do ponto de vista de custo, do ponto de vista de meio ambiente e do ponto de vista dele enquanto profissional. Então, hoje a gente já tem empresas que se preocupam dessa forma. Né? Precisamos resolver o resíduo. Vai zerar o resíduo? Ele é natural da atividade humana. Né? A mesma coisa que eu falar para vocês. Olha, na casa de vocês não vai gerar resíduo.
Alguém olhar para mim e falar, pô, você é especialista em resíduos, você gera resíduos na sua casa? Eu falei, é óbvio, né? Não tem como, né? O que a gente tenta é racionalizar para que não gere tanto. Então, quando a gente olha a construção civil, é exatamente isso. Racionalizar e tratar no princípio, né? Separar e... Isso. Consciente, né? Então, por exemplo, a gente consegue hoje, inclusive, aproveitar gesso liso. O que o gesso liso pode onde? ter, né? Então, eu já visitei uma fábrica de tijolo estrutural de gesso. Com o resíduo do gesso. Resíduo de gesso. Então, o pessoal pega o gesso, recalcina ele lá, tem um processo, põe numa prensa, sob pressão, faz tijolo estrutural. Eu já visitei uma casa de tijolo estrutural de gesso sem pintura. Porque a ideia que a gente tem é assim, jogar água vai desmanchar, né? É. Não. A casa tá lá inteirinha. Né? Com certificação pela Falcon Bauer, com tudo. MPA tijolo de 30 MPa. Então não é qualquer tijolo, né? Uhum. Então a gente olha, por exemplo, madeira. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um prédio aqui no Brasil que é o prédio mais sustentável das Américas. Qual é? É o prédio do Centro Sebrae de Sustentabilidade, fica em Cuiabá. Cuiabá. Então toda a madeira que foi utilizada na obra, foi reutilizada para fazer o piso do próprio prédio. Ele é novo, esse prédio? Ele é um prédio, se eu não me engano, de 2013, 2014. Tá? Ele foi, inclusive, tese de um professor da Faculdade de Arquitetura lá de Cuiabá. Ele não teve movimentação de terra. Ele é um prédio que em Cuiabá, e quem conhece Cuiabá sabe que é bem fresco lá, né? Então, 45 graus na sombra, né? Durante o dia, eles não ligam o ar-condicionado do prédio. E ele foi... assim, o conceito arquitetônico, né? Vocês têm uma linguagem arquitetônica de arquitetos aí que eu não sei, que eu não lembro se é partido, o que é. Partido arquitetônico. Eu não sou, né? Então, vocês me desculpem a ignorância. Mas ele foi inspirado em ocas de uma tribo nativa ali da região de Cuiabá, que é os Iualapitis. Que barato. Então, isso é a verdadeira arquitetura, super legal o prédio, assim. Isso é meio ambiente? Exatamente. Eles construíram um meio ambiente que proporciona equilíbrio sem utilizar, por exemplo, o ar-condicionado. Você tem a iluminação do prédio inteirinha com prisma. Né? Eles usam a luz natural para iluminar o prédio. Ele só tem iluminação independente, né, que fica em cada estação de trabalho. As pessoas trabalham lá, tá? Não é um prédio só para demonstração, é funcional. E as pessoas só usam aquilo lá à noite. À noite ele quer trabalhar ali depois das 6, já não tem mais sol, tem uma luminária independente. Que bom exemplo, né? Então o que a gente fala é exatamente isso. Só que isso a gente tem que trabalhar no nosso dia a dia, né? Então se eu vou lá trabalhar na obra, né? Vou lá dar consultoria para a obra. Olha, vou descarregar o tijolo aqui, vê se o pallet está quebrado, se não está quebrado. O que a gente percebe é isso, né? A mão de obra ela não está se preocupando com isso, muito menos quem está gerindo a obra. Então, vai descarregar tijolo, vai descarregar telha? Poxa, tá vindo quebrado, vamos pedir pro pessoal travar melhor, porque no transporte está quebrando. Chegou aqui, acomoda direito, não joga de qualquer jeito. Outro dia eu fui numa obra, recentemente, semana retrasada, tinha uns tijolinhos de acabamento, né, de parede lá do prédio. E aí, de repente, metade do pallet estava caído. Porque o pallet quebrou na hora de descer. E são tijolos que são caros, né? Então, isso é um grande problema. Assim, né, do ser humano. Eu entrego, eu descarto, o problema não é mais meu, né? Aí a gente fala, poxa, e é isso que falta talvez, né, nesse processo de gestão. Eu sou sócio no escritório de arquitetura, a gente fez isso nas nossas obras, né? Então, assim, é fácil? Não é fácil. Você convenceu o cidadão a falar, olha, vou colocar um lugar aqui, você coloca os seus recicláveis, né? Não é fácil. E é doído, né? Mas ao mesmo tempo, quando você convence, né? E eu tive essa experiência porque eu trabalho com algumas construtoras e os prestadores de serviço são os mesmos, né? Aí de repente chega lá e fala, tem treinamento. Aí o cidadão chega e fala, ih, você de novo? Já me chama até pelo nome. Falei, Augusto, eu já vi sua palestra semana passada na outra empresa lá. Então você vai ouvir de novo. E aí você chega e tem essas surpresas, né? Tem uma empresa, por exemplo, colocadora de portas. Os caras separam um papelão, amarram um papelão, fica bonitinho, organizado. Só que foi um trabalho ali de 1 ano, conversando, falando, explicando. E aí hoje ele fala, olha, de fato, poxa, é legal pra caramba. Facilitou inclusive o meu trabalho, porque na hora que eu tenho que limpar o pavimento, limpar o meu resíduo, ficou muito mais fácil. Então, Augusto, assunto top, enriquecedor. Só queria
mudar um pouquinho pra gente, um pouquinho pra água. Sim. Eu posso sair furando poço aí pra economizar água? Pois é, essa é uma outra discussão bem recente também, né? Eu não sei se o pessoal tá sabendo aí. Desde 2014, 15, né? A gente vem tendo a cobrança de água, que até então não era cobrado, né? Fazia exatamente isso, perfurava o poço, tirava a água de graça, tá tudo bem, né? Então, hoje, qualquer poço perfurado, ele paga por extração e por armazenamento. Então, isso é uma cobrança hoje, não tem mais essa coisa de água de graça. Isso é legislação municipal? Federal. Então, né? Em qualquer local do Brasil. Seja em casa, num clube, numa associação, numa obra. E qual que é o risco de sair perfurando o poço aí? A gente tem várias questões, né? A principal é a contaminação do lençol freático. Então, quando eu furo o poço de maneira irregular ou sem entender o que está sendo feito, eu posso contaminar o lençol freático. E aí isso é um problema, porque eu não afeto só a mim, eu afeto todo mundo que está extraindo água daquele lençol freático. Augusto, como assim vou contaminar? Eu levo parte do solo para dentro, e aí isso pode ter proliferação de bactérias e fungos ali dentro, e aí eu contamino a água. O segundo ponto é quando eu tenho impacto na vazão daquele lençol freático. Qual é o cálculo? Olha, eu tenho uma região ali onde tem um lençol freático, eu consigo tirar água, uma certa litragem de água. Por quê? Porque não existe mágica, né? Ninguém faz 5 dedos e surge a água. A água vem da infiltração do solo. Então choveu, infiltra, reabastece e a água sai. Só que ela não é rápida assim, né? É que o pessoal mais moderno não lembra dos filtros a barro, né? De barro lá que a gente tinha em casa, né? Que para ter água a gente colocava a água lá, tinha a vela que a gente de vez em quando tirava para limpar, só que a água ficava pingando lá, filtrando devagarzinho, então tinha que esperar. Se você colocasse a quantidade errada ainda vazava ali na emenda, né? Vazava. O pessoal me contou, nunca vi isso aí não. Eu fiquei sabendo disso aí, né? Isso aí é da época que você fazia aniversário e colocava Exatamente, aquela decoração na KS de cor. Era o Mickey, o Pateta ou o Pato Donald, era o que tinha, né? Esse negócio de ter essa diversidade hoje. Outro dia meu filho o meu sobrinho pediu um negócio, eu falei, mas tem isso aí? Existe, né? Porque antigamente ou era o Pateta, ou o Mickey, ou Donald, só, né? No máximo Tom e Jerry. E olha lá. Era o que tinha, né? Então, assim, é o mesmo mecanismo, né? Então, a gente tem lá a infiltração, a água infiltra, e aí a gente tem a água lá disponível. Quando um monte de pessoas vai lá e perfura poços, a gente tem que ter um limitador para extrair água, não tá ali de graça. Porque se eu não consigo alimentar a água, não tem água depois para todo mundo. A mesma coisa quando capta água de rio. Então, se a gente tem lá uma sequência de áreas rurais coletando água do rio, todo mundo ao mesmo tempo, em um determinado momento, o leito do rio pode até secar. Isso aconteceu, por exemplo, no São Francisco. Então tiveram que fazer, né, com essa questão da transposição e muita gente utilizando, e é isso que se faz, né, com o processo que a gente chama de outorga. Então é autorização para eu poder extrair a água. O que o órgão de saneamento faz? Que é no estado de São Paulo que a gente tem o DAE para cuidar disso. Ele vai verificar naquela região quantas pessoas estão extraindo e quanto está extraindo. Para saber, olha, aqui a capacidade de armazenamento é essa, você não pode extrair mais do que isso. E aí isso também tem um reflexo quando a gente olha a construção civil. O que a construção civil faz, né? Eu vou lá e impermeabilizo o meu solo. E aí é a história do jardim, né? Jardim, Então o jardim não é só para ter o jardim. Ele é uma área de infiltração de água. Exatamente para contribuir, né? E aí tem outro impacto em água que a gente não discute, que é a drenagem. Que é onde dá as enchentes, onde dá enxurrada. Ué, se tem um lugar ali que infiltra água, eu vou lá e cimento, essa água tem que escoar para algum lugar. Vai para algum lugar. E é por isso que a gente tem hoje, né, falando aí de legislação, alguns avanços nas áreas, e isso influencia diretamente nos projetos, quando eu tenho que fazer área de retenção de água. Tem gente que faz lagoa praticamente. De retenção, bacia quando de fala retenção. num condomínio, uma bacia, uma lagoa, né? E aí a gente tem técnicas hoje, tem inclusive alguns pesquisadores, o pessoal de São Carlos trabalha com isso, o pessoal do Rio Grande do Sul também, com técnicas compensatórias em drenagem urbana. Que são classificadas em micro e macro drenagem. Então quando a gente fala de micro, é dentro de casa.
Então eu vou ter lá a captação de água, vou armazenar ela para reutilizar. Então isso é uma das formas. Só que aí exige manutenção. Eu vou ter mais área verde possível ali para não interferir na construção. E aí eu parto, né, para as áreas de macrodrenagem. Então eu tenho áreas verdes maiores, com maior permeabilidade. Eu faço obras que são trincheiras de infiltração para aumentar a permeabilidade daquele solo de forma artificial. Eu trabalho com áreas de retenção, que antigamente chamava de piscinão, né? Então, os piscinões, o alargamento de córregos para ter uma calha maior, né? Então tem uma série de fatores, mas que não dá para ser, essa é a melhor solução. A solução ela tem que ser estudada. E é por isso, eu brinco até no escritório lá, a gente faz dimensionamento, por exemplo, de calha. Porque como é que se faz calha? Você, contrata um calheiro. Tá, ele vai calcular a calha para quanto de água? Quanto que vai escoar daquele telhado? Costumo dizer no escritório, fala, eu chego lá, olho, acho que é tanto. Aí daqui a pouco vaza, né? Dentro do forro. Fala, então, tá vazando. Fala, então existe técnica, inclusive, hoje para dimensionar qual é o tamanho de calho. A gente calcular a altura, quanto que tem que ter de vazão, né? Porque a gente tem chuva torrencial, chuva leve. Na chuva torrencial, você não quer água dentro da sua casa. De jeito nenhum. Então, essas técnicas vêm sendo aprimoradas exatamente para isso, né? Para a gente ter a solução dessa questão da água também nas casas, né? Então não dá para ser assim, olha, a prefeitura precisa resolver a enchente. E eu tô resolvendo? Na minha casa tá resolvido? Que a hora que o arquiteto chega e fala assim, então, debaixo da sua garagem nós vamos fazer um espacinho para acumular água. Você precisa fazer uma laje em cima da sua garagem, o cliente fica bem feliz, não é? Nossa, super. Fala, não, mas espera aí, eu vou fazer laje para eu ficar embaixo, não para pôr o meu carro em cima. Falei, então, mas você tem que ter uma área de retenção, né? Né? Mas isso custa. Porque é a sua contribuição para que lá você consiga passar sem enchente. Né? Augusto, você acredita que daqui a uns 10 anos essa conversa de sustentabilidade vai ser mais fácil para essa geração que está vindo? Eu acredito porque a gente teve uma mudança também na formação das pessoas, né? Apesar de não estar tão bem assim, né? Mas acredito que vai ter mudado. E eu acho que tem uma ferramenta muito importante que é a divulgação de informações mais espontâneas e com outras ferramentas. Né? Então, quando eu queria ler sobre sustentabilidade lá, eu tinha que ir atrás de um livro, tinha que ir atrás de uma enciclopédia. Hoje eu tenho, né, várias ferramentas digitais que me proporcionam. Ao mesmo tempo, isso me traz um outro problema, né? Que é a questão crítica em relação ao que eu estou lendo. Sim. A gente está numa onda hoje de que qualquer coisa que é publicada, seja em qualquer rede social, vira a verdade mais que absoluta e o mais impressionante, né? Surge especialista daquele assunto em minutos. Tem especialista de tudo que é jeito, de tudo que é área, de qualquer lugar. Eu fiz lá o curso técnico de podador de árvore, olha, fala de vacina com a facilidade do mundo, né? Então, assim, eu não acho que deva cercear, né? Mas as pessoas precisam avaliar o que elas estão colocando e quem lê também entender qual é a fonte, né? Então o senso crítico é muito importante. Mas acho que fica mais fácil, né? Da gente divulgar. A única crítica, né, exatamente é ter o crivo do que você está lendo. Então a gente vai poder daqui para frente conversar de ambiente, de meio ambiente, dentro do nosso próprio ambiente. Sim. Das nossas casas, né? Sim. Porque a gente vê que os nossos filhos, eles já têm um pensamento diferente do que nós quando Exatamente. tinha o aniversário do Mickey lá. É só você comparar, né? Você pega essa galera que tá aí hoje completando 18 anos, fala, e aí, você quer ter que carro? Falou, carro? Não, tem Uber. Tem outras formas de me locomover, né? Eles pensam diferente. Mas e casa? Casa? Não, aplico meu dinheiro, vou viver de aluguel. Não tem esse problema, porque hoje, o dia que eu precisar de uma casa maior, eu vou para uma casa maior. Né? Teve uma tese de uma aluna lá na UFSCar, em 2015, ela estava fazendo, né? Exatamente sobre a requalificação do centro de São Paulo. Por quê? Estamos retirando as pessoas de lá, demolindo as casas, que tinha história, que tinha toda uma questão afetiva. As pessoas estavam indo para as margens da cidade, né? E aí aquilo ali estava virando um prédio multifuncional. Até metade do prédio é comercial, dali para cima são
estúdios. Que a pessoa tem a Querido, casa lá na borda. A gente vai abrir vir... uma pauta de retrofit para a gente conversar sobre isso, porque tem tanta riqueza no que você faz, no teu conhecimento, que tem muita pauta para a gente conversar, né? Sim, é um negócio que eu gosto muito de falar, assim, de discutir, né? De trocar ideia. Não acho que eu sou o dono da verdade, não sou absoluto, mas gosto de trocar ideia sobre isso. A gente vai construindo o conhecimento de forma colaborativa em cima do conhecimento científico mesmo, né? Exatamente, é o que a gente espera. Augusto, Excelente. muito obrigado pela tua participação. Imagina. Um brinde aqui para comemorar essa nossa Obrigada, nova jornada. Augusto. Obrigado. Valeu. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.